Tudo bem, Thiago? Bom dia diretamente aqui do Rio de Janeiro, para você, para todo mundo no estúdio e para os nossos ouvintes e internautas que seguem conosco mesmo no feriadão prolongado. No intervalo do jornal aí do 13 em 1 vai aproveitar um sol, não é, Vera? Faz bem. Vou sim. É isso aí. Ô Vera, agora o sol está se escondendo para os irmãos Batista, para o Ricardo Saúde, Francisco de Assis, advogado do grupo JIF, também delator. Eles depuseram ontem na Procuradoria-Geral da República e pela presteza nesse procedimento para a investigação, Vera, é possível esperar uma resposta rápida do Ministério Público? Olha, eu acho que é possível sim, Thiago. Pode ser que o sol para eles nasça quadrado antes do que a gente imagina. O Ministério Público está com ganas de ir para a revanche, foi exposto, foi bastante humilhado aí pelas peripécias dos delatores da JIF e agora quer dar uma resposta à altura e em tempo hábil. Você veja que não teve feriado na Procuradoria-Geral da República. A subprocuradora Cláudia tomou o depoimento do Saúde, do Joesley e do Francisco de Assis ontem, em plena feriado da Independência. Hoje deve ouvir o Marcelo Miller e eu acredito que podemos esperar, falei com fontes na Procuradoria já hoje de manhã, que já estão na ativa. Acho que podemos sim esperar alguma resposta ainda para hoje, no mais tardar para segunda-feira, porque Rodrigo Janot não quer deixar isso para Raquel Dodge. Quer tomar uma providência ele próprio antes de deixar a Procuradoria. Agora, Vera, nos depoimentos, eles confirmaram conhecer Marcelo Miller, ex-braço direito de Rodrigo Janot, e até ter conversado com ele sobre a delação, mas eles negam que o então procurador os tenha orientado sobre a gravação de Michel Temer. Será que essa versão tem fundamento? Essa versão para em pé, hein, Vera? Ela dificilmente para em pé, Thiago, porque a conversa é longa, eles muito atrapalhados ali com o gravador, deixaram correr uma fita é meio antigo, né? Deixaram correr um áudio durante 4 horas. Então, ali você vê expressões de intimidade com o procurador. A versão deles é que ele se apresentou a eles para orientá-los enquanto advogado, porque o procurador manteria essa condição de advogado mesmo enquanto na ativa. Muito difícil de engolir. E deixa transparecer que essa conversa com ele perspassava o fato dele entregar o que eles chamaram de joia da coroa, que era o presidente da República. Portanto, ao menos ciência de que eles já tinham aquela gravação sobre o Temer, o Marcelo Miller tinha, e eles dão a entender que o próprio Janot também já sabia, já estava informado, pelo menos, e que o chefe de gabinete do Janot, Eduardo Pelela, também saberia, que todo mundo já estaria ciente disso. E você veja que isso é muito diferente da primeira versão do Rodrigo Janot, segundo quem eles só tiveram o primeiro contato com o Joesley 30 dias depois da gravação do presidente. Ele disse isso numa entrevista ao Roberto Dávila, que a gente exibiu no 3 em 1 anteontem. Então essa versão dificilmente vai parar de pé. E o próprio Janot, agora que está gato escaldado, não deve ser condescendente nem com o seu ex-braço direito e nem com os irmãos Batistas e os demais delatores do grupo. Então ele deve pedir a anulação completa do benefício, a punição imediata deles, alguma medida cautelar contra eles, e também vai pedir a investigação penal do seu ex-assessor. A gente não deve esperar que ele pegue leve quanto a isso, porque ele está tentando salvar o quê? Ele está tentando salvar as investigações derivadas a partir daí. Então ele vai ser duro com os delatores e com o Marcelo Miller para tentar salvar as provas. Essa é a ideia dele. Mas, Vera, só para a gente fechar, se pedir a rescisão dos benefícios aos delatores, Rodrigo Janot deve defender a manutenção das provas obtidas a partir do acordo. E será que essa tese terá acolhimento no Supremo? Será acolhida pelo Supremo? Essa é a questão que eu tenho feito aos ministros do Supremo com quem eu converso desde que toda essa reviravolta do caso se anunciou na terça-feira, Thiago. Eles estão divididos quanto a isso. Por quê? Porque a partir da gravação do Temer, muita coisa se desenrolou. A gente viu aí. Rodrigo Rocha Loures foi procurado, foi convencido a atuar a favor do grupo, para isso recebeu uma mala de dinheiro com a qual correu pela rua naquela cena patética. O Aécio Neves também passou a ser gravado por eles e viu-se que estava pedindo dinheiro e obteve dinheiro do grupo JF por intermédio do Fred, aquele sobrinho, ou primo, não lembro mais o que ele acha que é primo. A sua irmã também se envolveu para, supostamente, ou pagar advogado ou fazer alguma coisa
dentro da Lava Jato. Então, essas provas, me diz o ministro do Supremo, elas ganharam autonomia. O que quer dizer isso? Mesmo vindo de uma árvore contaminada, que, portanto, contaminaria os frutos, portanto, as provas obtidas a partir da delação, algumas delas obtiveram autonomia. E no caso dessas, Rodrigo Rocha Loures, Aécio e seus adjacentes, essa autonomia foi validada por uma ação controlada, aí sim autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o que os ministros devem fazer, me explica esse ministro do Supremo, é dividir a análise das provas. Tiago, isso é importante e isso é novo. Analisar separadamente o caso Temer, caso Rodrigo Rocha Loures, caso Aécio Neves, e ver em cada um desses casos o que se tem de prova autônoma, ou seja, lavada, apesar da irregularidade inicial do processo de acordo de delação do Joesley e adjacências. Então, isso talvez seja levado em conta pelo Supremo, é uma tese que alguns ministros vão levar, e talvez faça com que a ação valha para aquelas provas que tiveram consequência, mas não no caso do Temer, por exemplo, se ele não tiver praticado nenhum ato de ofício a partir daquele encontro com o Joesley. Vera Magalhães, que logo mais às 5 da tarde volta no 3 em 1, aliás, hoje 3 do Rio de Janeiro, é isso, Vera? Bom trabalho para você. 3 no Rio de Janeiro em 1 aí no estúdio, que é o coitado do Patrick. Então tá bom, Vera, bom trabalho para você, bom sol, até mais tarde. Para vocês também, até mais.